Olá, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, que Deus seja louvado na nossa vida, né? Olha, gente, a presença de Deus é algo assim muito maravilhoso. Não tem como a gente explicar o poderio de Deus, a força do Criador nas nossas vidas, né? É aquele que nos dá vida, é aquele que nos resgata, é aquele que traz a luz, né, da esperança para todos nós. E eu estou aqui de novo na estrada, andando um pouquinho, conversando com Deus, né? A loucura do mundo, Daniel disse que nos últimos dias o conhecimento se multiplicaria, as pessoas partiram de uma parte para outra, né? Sempre aquela correria na vida para a sobrevivência, né, da raça humana. Enfim, acho que o pessoal ali está fazendo alguma obra ali. Eu acho que eles vão abrir uma empresa aqui, não sei, pessoal, tá vendo? O pessoal trabalhando ali, então os caminhões subindo aqui agora. Acho que eles vão fazer alguma coisa. Estou perto aqui no sítio da Santa Rosa. Passar o caminhão aqui, fica meio barulhento aí. É carro. E o que eu quero dizer pra vocês é que hoje... Pera aí, deixa eu passar esse caminhão aí, pessoal. O caminhãozão tá subindo aí. É barulho porque aqui é área de roça, mas tem uma fábrica de asfalto logo ali. O pessoal carregando aí o caminhão. Estão lá. Oh! Eu acho que mataram um gambá aqui, alguma coisa. Um bichinho morto aqui no meio da estrada. Vou olhar aqui para atravessar. Bom, eu tô aqui com as escrituras à mão, palavra de Deus, andando aqui, bater um papo com vocês. E nós vamos estar falando aí, pessoal, sobre a questão daquela contradição de Mateus capítulo 24. Fala sobre a questão do princípio das dores, né? E algo muito interessante, que eu fiz um vídeo na época em que eu era ateu, lá no canal Originais Gregos da Bíblia, falando sobre a contradição, exatamente sobre as grávidas. Porque é nítido essas contradições que estão ali, né? Ela é bem explícita. O problema é que a gente tem que procurar entender o contexto histórico pra gente... Hoje tá cheio de carro aqui hoje. Não sei se eu vou conseguir. Acabou de entrar um caminhãozão pesado aí na empresa aqui. É gostoso, pessoal. Eu gosto de andar por aqui, sabe? Área bonita, árvores. E a gente tá batendo papo. Eu vou até ali embaixo ali, vou sentar pra gente bater um papo. Então, o que acontece? Quando eu tava dentro da rebeldia do ateísmo, né? Da intolerância do ateísmo, a gente olha dentro da Bíblia e a gente consegue encontrar diversos tipos de contradição. Não são poucas, não. Não dá para vocês, não, são várias. É tanto que algumas pessoas, né, que conseguiram comprar o material, porque essas pessoas adquiriram querendo as contradições bíblicas, né? Saber onde é que estão as contradições bíblicas. Então foi um trabalho muito minucioso, né, que eu fiz. Eu estava ali mostrando para o pessoal sobre essas contradições e elas estão ali. E aí o que deixa muitas pessoas preocupadas é, peraí, como que pode ter tanta contradição na Bíblia e o Rivanil decidir de uma hora para outra voltar para a igreja, voltar para Deus, falar das coisas de Deus? Não estou entendendo nada. Bom, acontece o seguinte, pessoal. As contradições são claras. Eu estou até fazendo uma série de vídeos falando com vocês ali sobre a questão de Jerônimo, que é amando do Papa Damaso. Inclusive a carta foi mostrada para vocês aí. O Papa Damaso pediu não, ele ordenou que ele fizesse algumas sacanagens com a palavra de Deus. Ele mudou, ele acrescentou, ele adulterou uma pancada. Gente, o tamanho do lagartão ali parece um jacaré. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Vou virar aqui. Tá debaixo dessa... Deixa eu ver se eu acho. Ele tá aqui debaixo. O gelo do lagartão parece um jacaré, gente. Vou bater aqui pra ver se ele consegue sair, pra vocês verem o tamanho dele. Olha o tamanho do bicho. Vamos ver se ele sai. Sai não. Tá aí debaixo. Grande, viu? Pensa no bicho grande. Deve estar correndo lá pra baixo aqui. Deixa eu ver se eu... Ele tá bem por aqui, ó. Tá ali debaixo daquela tábua ali, ó. Deixa eu ver se eu vejo ele aqui embaixo mais. Não. Olha ali. Dá pra ver o rabinho dele. Aquele, não, aquele é um pequeno.
Será que aquele, não sei se vocês estão vendo, ela correu, ó. Será que aquele bicho ele vai se transformar numa ave? Uma teoria da evolução? É brincadeira, né? Essa teoria da evolução de Charles Darwin é uma comédia mesmo. Como é que pode, né? Como que pode? Então, galera, o que acontece? Aí, esse Jerônimo, né? Esse pai da igreja, ele fez essas acrescentações, ele diminuiu, ele tirou, ele fez muitas adulterações na palavra, né? E o que acontece? Hoje as pessoas elas têm que parar para analisar todo o contexto histórico e tentar descobrir por que tem essas contradições, porque é inegável. Não tem como a gente dizer que não tem, porque ela tem, mas a gente precisa entender o ponto histórico, por que essas contradições estão dentro das escrituras, qual que é o motivo disso, né? Agora, mesmo que você encontre as contradições dentro do livro Bíblia, mesmo que você encontre essas contradições no livro Bíblia, você não vai, a gente não pode tirar a possibilidade da existência de um Criador, da existência de um Pai. Não tem como, porque a gente olha para a natureza, a gente olha para os bichos, olha para os animais, olha para tudo, a gente vê a existência de Deus, né? Então, independentemente de eu acreditar em Deus ou não, porque eu acredito, porque eu tive a minha experiência, eu busquei, sabe, Cristo transforma, o Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado, né? Não importa o que você fale, xingar o Espírito Santo não é blasfêmia, é blasfêmia que vem de dentro do homem, sabe, aquela persistência. É claro que se eu tivesse morrido, aí, pelo menos qualquer dia desse, no passado, até na minha sala de cirurgia, eu tava ferrado. Desculpa a expressão, pessoal, desculpa o meu linguajar, né, porque a gente tem que mudar, né? E o solzão tá brilhando solto aí. E o que acontece? Então, nós observamos claramente que a Bíblia, ela está repleta de contradições, mas quando a gente olha apenas os versículos isolados. Quando a gente passa para olhar os textos completos, estudando ali de forma mais linear, lendo como você lê uma carta, certo? Então aquilo vai sumindo. Mas aí precisa entender o seguinte, na visão ateia, nós conseguimos encontrar, e elas estão ali. E na visão cristã, quando você estuda de uma maneira mais clara, você começa a perceber que algumas dessas contradições somem, outras não vão sumir, outras continuam lá dentro. Por quê, pessoal? Olha só, porque é o seguinte, primeiro porque a Bíblia foi deturpada, né? Eles adulteraram muita coisa, só que as escrituras ela tá lá dentro. A Bíblia é a palavra de Deus. Então o que acontece? A gente tem que procurar fazer uma autoanálise com cuidado, né? Para tentar entender, porque às vezes o próprio tradutor, existe casos que o próprio tradutor, ele traduziu erroneamente. Lembre-se que nós estamos na língua latinizada, português. E existe também aquela questão, tá, de sendo proposital, que eles fizeram essas modificações, essas adulterações. Deixa eu ver se eu consigo sentar um pouquinho aqui. Acho que aqui está muito alto de subir. Sentar aqui um pouquinho para bater um papo com vocês. Mas cuidado que um lagartão parece um lagarto grande aqui. Tá vendo? Pois é, pessoal, que é umas trilhas bonitas, eu gosto sempre de fazer, andar por aqui. E eu vou sempre gravar alguns vídeos por aqui, porque é mais sossegado, né? Você tá mais tranquilo, você tá em contato com a natureza diretamente, né? Aqui na roça, e é assim que funciona. Bom, então é o seguinte, eu já comecei a fazer a série de vídeos falando sobre por que ela tem essas contradições, né? É claro que você tem todo o direito de acreditar em Deus ou não acreditar em Deus. Isso vai muito da sua particularidade. Vou sentar aqui. Ai, deixa eu sentar aqui. Isso vai muito da sua particularidade. Por quê? As escrituras, elas deixam bem claro que Deus é aquele que nos dá vida, aqueles que nos dá esperança, é aquele que nos traz a revelação. Eu vou abrir para vocês aqui um texto bíblico. Em Mateus capítulo 24, onde nós vamos estar falando sobre aquela visão da mulher, né, das mulheres que, ai das grávidas que amamentaram naqueles dias. Lembrando que eu fiz alguns vídeos, estou caçando aqui, deixa eu mudar de mão aqui que meu braço está doendo para segurar a câmera. Pera aí, pessoal. Eu fiz alguns vídeos, vocês lembram, né, quando estava no ateísmo, e a gente falando que Jesus nunca ia voltar. Claro, que você olhar pela visão cética, se você olhar pela visão ali do ateísmo, você vai conseguir enxergar essas contradições. Mas quando você olha outro ângulo e a história, você vai ver que realmente o arrebatamento da igreja, ele é possível. Ele é possível acontecer. Certo? Agora existe, como eu falei para vocês, em vídeos anteriores, que existe diversos tipos de interpretação sobre o Apocalipse. Existe a visão pré-tribulacionista, a pós-tribulacionista,
a pré-milenismo, o amilenismo. Existe aqueles que acreditam que a igreja de Cristo, a noiva, né, será retirada antes da tribulação. Inclusive existem algumas referências bíblicas para que as pessoas acreditem nessa possibilidade, tá? Então nós vamos tentar ver aqueles vídeos que eu fiz quando era ateu. Na visão ateia, você vê que Jesus não vai voltar mesmo, ali na visão ateia. Mas na visão cristã, eu vou te mostrar que existe sim uma possibilidade da questão do arrebatamento. O problema é saber quando isso acontece. Qual que é esta visão da volta de Jesus, né? Então o que acontece? Eu, olhando Mateus capítulo 24, inteirinho ali, porque a gente tem que ler todo o contexto, a gente tem que ver que algumas coisas aconteceram naquela época e algumas coisas estão predestinadas a acontecer no futuro. E eu acredito que o futuro é muito próximo, porque nós estamos vivendo realmente uma época totalmente conturbada, um negócio assim totalmente fora de série. Então eu vou ler para vocês aqui sobre a questão de Mateus capítulo 24. Deixa eu colocar o óculos aqui e a gente vai ler para vocês. Deixa eu ver aqui o que as escrituras diz, né, sobre esse assunto. Bom, eu tô com a Bíblia aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a Bíblia no celular. Deixa eu virar para cá, que eu não sei se vai ficar melhor aqui. Acho que é aqui. E eu vou ler aqui para vocês, espera aí. O Mateus, inclusive você pode ver Mateus capítulo 24, que a gente vai estar dando uma olhada aqui sobre a questão da volta do Messias, né? E aí a gente vai entender aquela contradição, né? Lembra do vídeo quando eu postei lá no canal Originais Gregos da Bíblia, falando sobre a contradição das mulheres, né? Ai das grávidas e das que amamentaram naqueles dias, né? Que ali na visão cética realmente você vê uma contradição. Mas quando a gente começa a olhar a fundo, você vai ver que na visão cristã aquela contradição, ela existe, mas ela desaparece logo na frente quando a gente começa a ler o contexto. Agora, a escolha em você acreditar ou não acreditar, isso é um problema seu. Eu não estou aqui te levando para nenhuma igreja, não estou te falando você se transformar em religioso, nós estamos conversando aqui a nível de ideias, educadamente, porque a gente tem que refutar a ideia, né? E não a pessoa, como o pessoal faz aí comigo, mas as providências jurídicas já estão sendo tomadas, né? Porque ninguém é bobo da corte para ficar apanhando de ninguém, tá? Então, a justiça pode demorar, mas uma hora ela vai chegar, vocês podem ter certeza disso. Então, gente, o que eu estou trazendo para vocês é o seguinte: a gente vai enxergar agora, dentro da Bíblia, essa contradição e vamos tentar entender, tá? De uma maneira mais simplificada possível, porque existe sim a possibilidade de Jesus retornar. Mas a contradição ela existe, como eu disse, ela pode estar se referindo também a má tradução, o pessoal entendeu errado, ou então, se você parar para observar, a própria carta de Jerônimo já mostra, né, que eles fizeram uma série de patifaria. Tem outro caminhão passando aí, o pessoal correndo ali, né? Então, o que acontece? O menino correndo ali. Ó, Mateus, peraí pessoal, meu braço. Mateus capítulo 24. Jesus prediz o final dos tempos. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, tá? Veja bem, o texto começa a dizer para a gente tentar entender e tirar a visão da contradição, né? Tentar entender o que o escritor escondeu da gente, que na realidade eles esconderam as coisas, né? Então nós vamos tentar entender algo que está oculto nessa contradição, se Jesus vai voltar ou não vai voltar, né? Então nós vamos tentar entender isso daqui, porque realmente a contradição é nítida na Bíblia, mas a gente vai tentar verificar com um olhar mais crítico, com uma leitura mais crítica, analisando o texto, o contexto e as palavras, para a gente ver o que o escritor da Bíblia quis esconder da gente, né? Eu acredito propositalmente, porque o Vaticano, a gente sabe disso, que ele aprontou muita coisa com as escrituras, inclusive foram eles que traduziram, né? Então vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Então nós estamos falando aqui do terceiro templo, do segundo templo. É o templo de Herodes, tá? Jesus, porém, lhe disse: olha só, não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então está dizendo que o templo ia ser derrubado. E essa profecia se cumpriu. Então a gente pode observar que aqui já some a contradição. Então você veja que existe duas possibilidades
porque a profecia ela pode ser interpretada duplamente. Então aqui você vê que essa profecia está falando também no período da grande tribulação, onde o anticristo vai se assentar no terceiro templo, né, resolvido por Israel. E aqui você vai ver, carro passar, e aqui você vai ver o seguinte: Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. E aí vem o princípio das dores, o que vem as escrituras. Então aqui ele está falando do templo. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então se você olhar, essa profecia, ela foi feita anteriormente à destruição do templo. Vocês entenderam? Então a gente não pode negar, mesmo que você seja ateu ou cético, você não pode negar algo que é inegável. Não dá pra gente negar. Sabe, isso independentemente de você acreditar em Deus, não. Porque realmente o versículo 2 se cumpriu. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. E realmente foi destruído o segundo templo. Ele profetizou isso antes, 70 anos antes, e depois no ano 70 cumpriu exatamente a profecia como está descrita. Então para você ver que a Bíblia, ela é sim de credibilidade. A gente tem que dar um ponto para ela, Então a gente não pode fazer, como a gente, quando está no ceticismo, a gente faz e ignorar todas as questões das escrituras. Então diz assim, o princípio das dores. Quando fala desse princípio das dores, já está dizendo, é o princípio, não está falando do meio das dores, não está falando do final, está falando do princípio. Então houve o princípio que é começar as dores. As dores aqui está se referindo, é uma parte simbólica sobre o período em que as pessoas, a humanidade, as nações e tudo mais iam passar por diversos tipos de complicações, tanto política, geopolítica, como também outro tipo de caminhonetona bonita ali, ó. Eita, ali, ó. Eita, vai com tudo, bichona. Eita, terra. Mas é bom terra, a gente tá passando a motoquinha lá de baixo também. Aqui é gostoso demais. Então, pessoal, olha só. Princípio das dores, Estando assentado no Monte das Oliveiras, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, rapaz, tá uma formiga subindo aqui na minha, não sei se é cortadeira, no meu braço aqui. Bom, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Tá vendo que eles estão fazendo uma pergunta? Então ele está indagando, quer dizer, se a gente pegar versículo isolado, realmente você vê a contradição. Mas quando você olha todo o texto, já começa a ter uma visão totalmente diferente. Então vocês viram na visão cética como que funciona, e agora veja na visão cristã, e aí você coloca na balança o que é mais conveniente para você acreditar. Se é acreditar que realmente é só aquilo mesmo, que a Bíblia tem essa contradição e não deve ser estudada, não deve ser entendida, ou você deve se aprofundar mais no conhecimento para tentar descobrir o motivo porque os padres colocaram aquilo lá. Então isso que é importante, porque quando a pessoa, mesmo você sendo ateu, você precisa entender o seguinte: todas as pessoas têm liberdade, não existe isso da pessoa, ela é um ex-ateu, não existe ex-ateu, não tem isso, cara, não tem essa de negócio de ex-ateu. Isso é falácia do antigo escocês, procure para você ver. Então na realidade a gente vê que tem muita gente revoltada, revoltada porque, outra coisa, não é só o Rivanildo Menezes que largou o ateísmo, porque para mim, esse tipo de ateísmo que eu estava militando é um lixo, para mim, não sei se para você presta, mas para mim não prestava. Mas existe médicos, advogados, um monte de gente que largou o ateísmo. Eu vou mostrar em outros vídeos para vocês aqui, para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque não encontraram uma sustentação, não encontraram um alicerce para tentar, sabe? Porque parece que quando a pessoa é ateia, ela bate no topo. A humanidade já chegou no último degrau, da evolução, não existe nada além do ateísmo, e muito pelo contrário. A gente tem que continuar questionando. Se você é ateu e você não questiona, então, meu amigo, pode ter certeza que você é pior do que qualquer outra pessoa que é aquele fanático religioso, Então é exatamente isso. Hoje eu me declaro cristão porque as minhas origens, eu acredito em Cristo e tenho os meus motivos para isso, Os meus motivos, eu tive as evidências para isso, e por isso eu não vou negá-lo em hipótese alguma. A decisão é minha. Tá vindo 2 carros aí, vai fazer um pouquinho de barulho. Aí aqui, que eu tô falando para vocês, Mateus, capítulo 24, que nós estamos lendo aí. Deixa eu só deixar aqui no ponto aqui para estar esclarecendo aqui. Pera aí, gente, como eu tô aqui no mato, é a formiga subindo aqui, tudo que é lado aqui. Ah, meu pai amado. Então, deixa eu ver aqui. Pera aí, Aí Jesus já falou, agora ele vai falar do princípio das dores.
E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles estão pedindo um sinal. Então veja que agora você vai entender que parte dos sinais do fim do mundo já começou a partir do momento em que o segundo templo foi destruído. Ali já começou os sinais do fim dos tempos, certo? Então olha só. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondeu e disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Tá? E aí você tem aquele Apolônio de Tiana, você tem uma pancada de gente, né, que na época quis dizer que era Jesus e não era, toda aquela questão toda, né, que a gente até já comentou sobre esse negócio aí. Bom, aí entra aqui uma questão interessante. Pera aí, pessoal. Tá aqui. Deixa eu tentar encontrar aqui. Bom. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: enganarão a muitos, e ouvidos de guerra, rumores de guerra, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, disse Jesus, né? Eu vou sair daqui porque tem um monte de formiga aqui, eu acho que eu tô perto de um formigueiro brabo aqui. Vou ali pra frente ali. Bom, vamos lá. Deixa eu achar aqui de novo, vamos lá. E ouvires de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então o que a gente vê? Tudo bem que lá quando a gente é ateu, quando eu fiz os vídeos, a gente sempre falou assim: pô, mas guerras sempre existiram. É claro, a guerra ela começou desde da origem em que Satanás se rebelou contra Deus. E ele arrastou até essa parte das estrelas para a terra. A gente vê isso claramente dentro das escrituras, né? Então é assim, ou você crê na Bíblia ou você não acredita nela, não tem meio termo, né? Então, gente, ouvires de guerra, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Você está entendendo que ele não está falando que vai existir, ele está falando que vai aumentar, porque ele está falando do princípio das dores. Vocês estão compreendendo? O princípio das dores. Então não é que vai começar isso aqui não, ele vai simplesmente aumentar. Isso significa que sempre teve essa questão de guerras, terremotos, erupção topográfica, deslocamento de placas tectônicas e tudo mais. Só que ele está falando do aumento. Por quê, gente? Por causa dos crimes, por causa da dureza do coração do homem, por causa que o homem é mau, o homem é mesquinho, o homem tem todos os seus defeitos, todos os seus erros, né? E ele não quer se alinhar com Deus, ele não quer abrir o coração, sabe? Eu entendo perfeitamente a revolta de muitos ateus concernente aos escândalos que tem dentro das igrejas. Isso é nítido, né? Eu, como cristão, hoje eu não posso negar isso, é pura verdade. Não dá para você simplesmente fechar os olhos e dizer que não tem isso. Mas Jesus disse: deixai que o joio cresça junto com o trigo. Vai chegar um momento em que o trigo será colocado no seu celeiro e o joio será lançado no fogo da palha, disse Jesus. Olha que coisa interessante aqui, ó. Ouvires de guerra, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, temos pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Gente, eu vou lhe dizer uma coisa, olha só, se nós, passando por tudo isso, já é chamado princípio das dores, apesar que o princípio das dores começou lá atrás, né? Bom, a bateria aqui tá meio crítica. E aí, galera, é o seguinte, eu tava ali na estrada e a bateria acabou da câmera, né? Tive que vir pra casa. E agora eu cheguei aqui em casa, eu tô pra continuar, pra terminar o vídeo, tá, pessoal? Então não deu tempo aqui eu ir lá pro meu estúdiozinho que eu tenho ali, que tá uma bagunça lá, e eu falei, vou terminar o vídeo por aqui mesmo. A bateria não aguentou, eu pensei que tinha colocado a câmera pra carregar, e aí acabou que eu tinha esquecido, né, que dá uma carga suficiente na bateria da câmera. Mas vamos lá, o que nós estávamos conversando, né? As profecias bíblicas, né, elas são tremendamente fantásticas, sabe? A Bíblia, ela é um dos livros muito interessantes. Eu sou apaixonado pela Bíblia, acho que já deu para vocês perceberem, né? Eu amo o livro Bíblia. Eu acho que se você
me der qualquer outro livro para ler, eu posso até ler, mas eu não vou ter tanta paixão de ler como a Bíblia. Eu sou simplesmente fascinado por esse livro. E durante muitos anos, né, a gente estudando a palavra, estudando depois no mundo da rebeldia, do ateísmo, hoje, né, graças a Deus, em volta para os caminhos do Senhor, outros ateus estão retornando para Cristo. Isso é muito bonito. Nós vamos postar aqui em breve, né, o testemunho de todas as pessoas que estão largando o engano, né, as falácias do ateísmo também. Claro que no meio do cristianismo também existe falácias em todos os locais. Nós estamos falando de voltar para o Criador, não para dentro de uma organização religiosa em si, né, de práticas, liturgias religiosas, tudo isso que foi impregnado, né, dentro da nossa alma, e que na realidade isso causa apenas escândalo e faz com que as pessoas se afastem de Deus. O que nós percebemos é que as Escrituras, ela tem sim a resposta para todas as nossas dúvidas. Uma das regras da hermenêutica é deixar que a própria Bíblia se traduza a si mesmo. Então é isso que está acontecendo. Nós estamos mostrando aqui para você que se nós olharmos com olhar crítico, assim, diretamente com o olhar do ateísmo, nós vamos encontrar e ver realmente essas contradições que nós estávamos falando ali quando eu estava na estrada. Acontece que essas contradições, algumas foram colocadas propositalmente, outras existem lá, de verdade, que não tem como fugir daquilo, porque foi erro do tradutor, do escritor, né? E Jerônimo também aproveitou a oportunidade, amando daquele sacana do Papa Damaso, tá aí a carta dele para vocês verem, né? Inclusive mostrei no outro vídeo, que ele fez muitos acréscimos, adulterações e uma série de coisas. Mas a essência das Escrituras está lá dentro. Então, por mais que o homem tenha mexido, inclusive o Apocalipse deixa claro, aquele que acrescentar ou tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus fará vir sobre ele as pragas descritas neste livro. Claro que ali está falando especificamente do livro do Apocalipse, não se refere todo o conteúdo bíblico, mas você pode analisar categoricamente que é uma questão interessante, porque toda a Bíblia mostra que ela tem ali, mostra o pecado do homem, os erros do homem e as consequências pelos seus pecados. Então aquela contradição, quando foi feito o vídeo há muito tempo ali dentro do ateísmo sobre as ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, sobre a questão do arrebatamento, né? Ali, se a gente não olhar pelo olhar crítico, a gente nunca vai conseguir entender categoricamente, né, como que sai desse labirinto, dessa contradição. O que na realidade, gente, é que se você olhar o texto inteiro, como eu já tenho falado, a profecia bíblica, ela tem duplo sentido, ela é atemporal, certo? Quando Jesus disse, aquilo que eu falei para vocês, na verdade tudo isso, na verdade Jesus disse, né? Não veio tudo isso, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. No ano 70 houve a destruição do segundo templo, que é o templo de Herodes. Então não tem como negar isso daqui. Por mais que a gente tente ver as contradições sobre a questão do arrebatamento, mas tem que olhar no sentido histórico da coisa. Por exemplo, lá no vídeo onde eu falo sobre as contradições bíblicas, lá existe uma passagem dizendo o seguinte: olha, até mesmo o que os transpassaram iriam presenciar a volta de Jesus. Beleza, ali você vê a contradição, tá vendo? Como que pode, né? O cara que transpassou o coração de Jesus foi um soldado romano. Como que ele poderia ver Jesus, né, simplesmente se ele era um cara que viveu na época de Jesus? Ou seja, como que ele pode ter visto Jesus se ele não existe mais, né? Se que o arrebatamento da igreja vai acontecer, isso na visão do ateu. Então, olhando aqui na questão escatológica, na visão cristã, você vê que existe uma saída para esse tipo de interpretação. E qual seria essa saída por tipo de interpretação? É que, se você observar a vinda de Jesus, ela tem duas divisões. Você tem o rapto da igreja, e você tem esse rapto da igreja não será visível, de acordo com a escatologia pré-tribulacionista, e você tem o retorno de Cristo no dia do Armagedon, que ele retornará à terra para resgatar Israel dos conflitos
da batalha, da Segunda Guerra Mundial, da Terceira Guerra Mundial no caso, né? E de outras coisas mais que virão, de acordo com a Bíblia. Então, se você observar, e todo olho o verá, até mesmo o que os transpassou, o texto em si dá a entender que é realmente aquele cara, que é aquele soldado, realmente está falando do soldado que transpassou o coração de Cristo. Só que se você olhar no ângulo mais distante, você vê que a contradição também, ela sofre um efeito. Sabe por quê? Porque lá na frente você vai ver que este soldado, pelo Apocalipse capítulo 20, que furou o lado com a espada de Jesus, ele vai ver Jesus no dia do juízo final. Então o que acontece? Ela foge, tá me entendendo ali, da questão da contradição. Então você tem que entender dos dois lados. Existe sim essa contradição, mas existe também na visão cristã que você não pode descartar essa possibilidade. Porque está dizendo, até mesmo os que os transpassou, né, verão Jesus voltar. Lembrando que é bíblico que a volta de Jesus não é 2 arrebatamentos, não é isso. Ela tem 2 fases. Tem aqueles que não acreditam na questão do arrebatamento, né? Que diz que não vai ter arrebatamento, que isso é ilusão. Respeito a cada visão de cada um. Mas, pelo que dá a entender na visão pré-tribulacionista, ocorre o rapto da igreja, que é Deus recolhendo a noiva. Lembra da passagem das 10 virgens? 5 eram prudentes e 5 loucas. As virgens prudentes prepararam as suas lâmpadas, estavam atentas, até que o noivo veio à meia-noite, apenas uma simbologia. E as virgens que estavam com bastante azeite entraram para dentro das bodas do cordeiro. E as que não estavam cochilando, não estavam vigiando, né? Então elas perderam o azeite. Falaram assim, eu vou aproveitar mesmo, eu vou fazer da minha vida o que eu quiser, eu vou me tornar ateu, eu vou me tornar isso, eu vou me tornar aquilo, não vou tornar satanista, eu não quero saber de nada. E aí de repente o noivo toca. E aí ele convida essas pessoas. Só que quem poderá entrar na festa das bodas do cordeiro são aquelas virgens. Apenas uma simbologia, gente. Não é que é virgem, entendeu? Em si, mulher que não teve relação. O termo virgem está dizendo pessoas puras que procuram não se contaminar com as coisas da vida, com as coisas do mundo. Dentre isso, você pode extrair aquelas obras de Gálatas que serão as obras da carne. Então você tem luxúria, lascívia, porneia, iniquidade, porfia, emulações, ira, pelejas, raivas e tudo mais. São obras da carne. Então às vezes a pessoa vem, acha que Cristo não vai retornar mais, se acomoda com as coisas da vida, entra para o engano do ateísmo, né? Como eu entrei para o engano do ateísmo e deixei me levar por aquilo, né? E a rebeldia vai vindo cada vez mais contra Deus. E aí então, se Jesus te retornar, a gente estando numa situação dessa, com certeza nós ficaríamos por lado de fora das bodas do Cordeiro, porque não há possibilidade de entrar, né? A entrada para as bodas do Cordeiro, somente as pessoas que estão ali com as suas vestes, ou seja, a sua vida, né? Procurando. É claro que ninguém é santo perfeito, você vai ser santo perfeito nesse mundo, porque não tem condição. Mas assim, procurando evitar, sabe, o pecado, evitar o mal. E é aquilo que eu digo para vocês, sabe? É extremamente importante que todos aqueles que se diz cristão evite a aparência do mal. Por quê? Porque se você entrar, por exemplo, em canais ateus, que só tem blasfêmia, que só tem bagunça, que se acham os donos da verdade, eles vão escarnecer de você, porque as pessoas que se declaram ateia, como eu era antes, a pessoa já toma uma definição. Ela não quer ouvir, ela quer vocês ali como um fantoche. É só para ganhar fama e status na internet. É o que você vê por aí. Essa é a verdade e a pura e legítima realidade, né? Então, observe categoricamente, gente, que fuja da aparência do mal. Sabe, tem tantos canais de cristãos, tá? De professores de hermenêutica, de professores da palavra de Deus, que estão trazendo uma mensagem, estão mostrando. Então, se você entra em canais de ateu com aquela aparência, porque eles colocam aquela capa bonita, tal, etc., com a Bíblia do braço, que tudo mentira, né? Porque não são cristãos, né? Aquilo é para te enganar. O cristão na inocência cai lá dentro e começa a querer salvar essas vidas. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Simplesmente você tem que orar por as pessoas. Mas escute, não vá nesse tipo de coisa, porque você não deve dar ali lugar. Só um minutinho aqui. Ô Nê, atende ali para mim, por favor. Você não deve dar lugar. E com o rapaz vai entregar o pessoal aqui, um negócio aqui para mim. Então o que acontece?
A gente não deve dar ouvido a esse tipo de pessoas, sabe, que descredibiliza as coisas de Deus. O objetivo de Satanás é desmoralizar as coisas do Eterno. Pode ter certeza disso, como eu fazia lá no canal Originais Gregos da Bíblia, com todas as acusações para Deus. Aí, diz assim: e Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerra e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários locais. Na visão cética a gente vai até zombar de Deus, né? Dizendo: mas sempre existiu fome na terra, sempre existiu terremoto. Sim, na visão do ceticismo, do ateísmo é isso. Mas na visão cristã não, porque está falando do futuro. Está falando do princípio das dores e aquilo que vão acontecer até o fim dos dias. Mas todas essas coisas é o princípio das dores. Olha, gente, imagina só, hein? Se tudo isso que a gente passa hoje é apenas o princípio das dores, você imagina quando realmente vier a dor. E a dor, quando vem aqui, são consequências do próprio erro da humanidade. Sabe? Deus precisa usar de ação. Deus precisa interferir na ação, fazendo julgamento para as pessoas. O julgamento de cada um pelas suas obras. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vós, hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você está entendendo? Por exemplo, o ateísmo em si, ele tem uma revolta dentro. Se eu estou falando, porque eu vivi no meio, eu sei como é que é. Existe uma revolta do ateísmo, porque na questão não é criticar as outras religiões. O ateísmo só quer criticar a Bíblia. É o que eu fazia. Porque o objetivo do ateísmo, pode ter certeza que eu estou dizendo, pode pesquisar aí na internet, sabe? O Albert Pike, ele é um dos líderes-chefes da maçonaria, que o objetivo deles era criar uma antirreligião, certo? Que eles iam se infiltrar na política e automaticamente disso eles iam criar uma nova ordem mundial através disso. Pessoas até que aparentemente iam se misturar com os cristãos, onde você precisa tomar cuidado com os cavalos de Troia, que são vários que tem na internet. Cavalo de Troia, ele chega devagarzinho, né? Você vai lá, acha que é isso, aquilo, outro, daqui a pouco, pá, acontece. E você daqui a pouco está frio na presença de Deus, tá? Então vamos lá. Então vos vão entregar-se-ão para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso acontece, inclusive hoje, quando eu aceitei novamente a Cristo, voltei, nunca mais vou largá-lo, porque agora eu tive realmente um encontro com Deus. Antigamente a gente nem tinha esse encontro com Deus, era só balela, né? Porque cristão é ali. Na realidade eu ia para monte, eu orava, fazia tudo, mas não tem aquele compromisso real com Deus. As coisas precisam acontecer na vida da gente por experiência, tá? Então, foram entregues nas mãos dos poderosos, muitos cristãos foram mortos. Meu cachorrinho está aqui embaixo. Meu cachorrinho aqui, deixa eu pegar. Muitos cristãos foram mortos. Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Ai, essa aqui é a Cinti. Cinti-me. Aí, a Cinti-me. Ok. Então, o que acontece? Vai para lá, Cinti. Vai lá, vai estar aqui. Parei aqui. Porque se levantará nação contra nação, já li, né? Olha aqui, ó. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você está vendo isso aí? Né? Você vê que eu estou sendo odiado, estou sendo perseguido, e todas as pessoas que voltam para Cristo, principalmente se ela saiu da escuridão do ateísmo, do satanismo, seja lá qual for, ela realmente é perseguida. É perseguida porque os demônios, eles não ficam felizes, né, quando vê uma alma que se entrega a Cristo. Mas mais poderoso é aquele que está conosco do que aquele que está nas trevas. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, né? Olha aí, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Você vê o ódio que tem na internet e também nos outros locais aí. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então essa iniquidade está envolvendo aquilo
que eu tinha, né? O pecado nos afasta de Deus, a iniquidade, o amor realmente se esfria. Então essas pessoas que se declaram ateias, nós estamos generalizando, porque tem ateu que nem se importa com esses, né, que sei que não fica atrás de cadeira de YouTube. Bom, esses ateus que ficam atrás de cadeira de YouTube, com certeza para ganhar vídeos, monetização, ganhar dinheiro em torno disso. Por isso que eu falo para vocês, se autodeclaram tão didáticos, inteligentes, então parem de dar dinheiro para vocês verem se eles vão ter o mesmo empenho de continuar pregando a descrença para você. Daí eu pelo menos sou sincero, cheguei aqui e falar, aceitei a Cristo, tive a minha experiência com Deus, busquei, e agora o que eu prometi, que se eu tivesse uma experiência com Ele, eu ia cumprir, e eu estou cumprindo. Falarei da sua palavra até o fim da minha vida. E outra coisa, eu não preciso ouvir a sua opinião, o que você acha ou deixa de achar de mim, para mim não interessa. Importante é que Cristo vive e a palavra de Deus está sendo pregada e está se cumprindo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então tem um problema aí para os cristãos, é que por todas as perseguições, lutas, é claro que você não é tapete do diabo para ficar sendo fantoche, né? Você tem que tomar providência, os cristãos têm que se unir, né? E pregar o evangelho, porque existe uma passagem na escritura que diz que haverá um momento em que os filhos das trevas serão mais prudentes que os filhos da luz. Então você precisa tomar cuidado com isso aí. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Bom, o verso 14, ele é uma contradição, porque ali lembra quando a gente falava, mas espera aí, com tanta tecnologia, com tanta informática, que você acha que o evangelho não já foi pregado no mundo inteiro? Bom, pense você que sim, gente, mas não. Existem países que a internet não entra, tá? Existem países que as pessoas nunca ouviram falar do Mashiach, tá? Isso é uma outra questão de salvação. Está falando para ele ser pregado, Deus tem que ser pregado. O problema é que ele vai só se concluir a pregação completa nos 4 cantos do planeta através das 2 testemunhas do capítulo 11 do Apocalipse, que tem umas mesmas características de Moisés e Elias. Elas terão poderes de Deus, sabe, inacreditáveis, que vão desafiar um sistema da nova ordem mundial inteiro, do anticristo, da besta, né? Do satanismo, né? Dos que estiver ligados com o ateísmo e outras coisas mais, que são a negação de Deus. E na realidade eu vi um comentário de um irmão aqui no vídeo passado, ele dizendo assim que haverá um tempo em que eles vão tirar as Bíblias, eles vão queimar as Bíblias, dizendo que a Bíblia é o motivo das guerras. Inclusive, isso faz todo sentido, sim, né? Vai chegar uma época em que a Bíblia vai ser realmente tirada. O problema é isso que eu estou lhe dizendo, é a gente tentar entender, sabe, a Bíblia como ela é e tentar aqui decifrar, sabe, todo esse enigma criado pela igreja, pelos pais da fé, que colocaram muitas dessas contradições. Então veja que aqui, na visão cristã, as contradições começam a sumir. Tudo isso começa a ser esclarecido. Mas se a gente for direto pelo olhar cético, ateu, é sim a contradição e ela está aí para você ver. Mas olha pelo lado cristão, para você ter uma ideia como a contradição começa a desaparecer, certo? Então agora que eu disse, você tem todo o direito de não acreditar ou acreditar. Isso depende do teu esforço, do teu estudo. Aqueles que adquiriram o kit Contradições Bíblicas sabem que está lá, ali não tem erro nenhum, está tudo ali certinho. Agora vamos tentar entender o que os padres fizeram, o que Jerônimo fez, por que ele colocou de propósito. Então vamos tentar ir mais a fundo no estudo, como nós estamos fazendo, para a gente tentar decifrar isso daí. Independentemente de eu ser cristão ou não, eu não estou te chamando para a igreja, lembre, estou te mostrando a realidade dos fatos. E lendo todos os capítulos para a gente prestar muita atenção e chegar no denominador comum. Agora começa a grande tribulação, tá vendo? A grande tribulação ela não houve naquela época, nunca existiu, houve perseguição, mas não tinha grande tribulação ali. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Agora chegou onde a gente queria. Tá vendo como a gente tem que ler tudo para a gente chegar? Tá. Ai das grávidas. Então veja aqui que você tem, na visão cética, né? Você vai achar, tá vendo? Isso aqui é contradição. Por quê? Porque a grande tribulação já aconteceu naquela época, então não tem mais grande tribulação. Porém, Jesus está dizendo de algo atemporal. É claro que houve uma grande perseguição aqui sim no segundo templo, quando foi destruído o templo de Herodes.
tá? Mas a profecia também ela está falando de um tempo futuro. Se você prestar bem atenção, você vai entender. Então não fica limitado somente que aquilo era só lá para trás, para a gente negar a volta de Jesus. Porque se a gente se limitar apenas naquele tipo de interpretação ateu, realmente você vai ficar preso na contradição. Mas olha o texto completo, porque ele está falando de algo que ainda vai vir. Aconteceu e ainda vai vir. Então é o princípio das dores. Lembra? Princípio das dores. Então a dor, ela não vem de uma vez com toda, pá, que nem um martelo, não. Ela começa devagar, devagar, e ela vai aumentando a intensidade da dor, até chegar o momento em que você não suporta mais e precisa de uma intervenção cirúrgica ou médica, entendeu? Então ela não vem com tudo. Entenda que aqui é o princípio das dores. Então ela começa lá a perseguição com as grávidas, a perseguição com as outras pessoas, principalmente com os cristãos, como diz a Escritura, que é a besta vai fazer isso, e aí chega aonde a gente precisa entender sobre a volta de Jesus. Eu vou tentar explicar para vocês aqui, ó. Então vamos explicar. Ai das grávidas, essa contradição, das que amamentarem naqueles dias, tá? Vamos lá. Mais um pouquinho, gente. Aguenta a mão aí, vai dando like no vídeo, vai compartilhando o vídeo. É importante porque se você não interagir com o canal não vai crescer. E a gente precisa pregar a palavra de Deus. Para quem quer, para quem não quer, respeito a sua opinião. Se você é ateu, você tem todo o direito de ser ateu. Se você não quer ser cristão, o problema é seu, não tem nada a ver com isso, tá? Então tem que ser debatido a ideia e não a pessoa em si, tá? Eu não sou dono da verdade e vocês também não é dono da verdade. Todos nós estamos buscando conhecimento. Mas se você bate no peito e diz que é ateu e já chegou no topo do que não pode negar Darwin, que o verdadeiro ateu é um discurso de seita, né? Não pode negar Darwin, não pode negar a ciência, não pode negar o presidente, não pode... Que isso? Isso não existe, cara. Somos livres. Se você chegou no nível desse de alienação, dentro de um discurso dessa irresponsabilidade desses ateus, não de todos, né? Porque não estou generalizando, então é hipocrisia. Porque você tem que parar e raciocinar. Você tem que analisar as coisas. E muitos dos que estão aí, no futuro, podem voltar para dentro, para Cristo. Podem voltar a acreditar em Deus. Todo mundo muda. Tem médicos, cientistas, um monte de gente. Vamos lá. Essas palavras foram ditas... deixa eu dizer para vocês aqui, ó. Vamos aprender hoje qual o significado para a expressão ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, ditas por Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, 23 e Mateus 24, como nós estamos vendo, de acordo com a explicação dos escritos do Antigo Testamento. Vamos lá tentar entender, tá? Por que eles fizeram essa pilantragem e a gente vê a contradição. Vamos tentar descontrair isso daqui. Essas palavras foram ditas por Cristo como advertência no famoso sermão profético que trata sobre os últimos acontecimentos e cujas profecias estavam interligadas com a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Tá? Então você vê que a profecia da destruição do templo aconteceu. Se aconteceu e Jesus profetizou antes, como que a gente pode dizer que a Bíblia é 100%? Que ela está mentindo? Não, ela está falando a verdade, certo? Ela está falando a verdade e aconteceu a destruição no segundo templo no ano 70. Isso é histórico, isso não tem como mudar. Aí o Lucas 21, 23. Ai das grávidas, das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e irá contra este povo. Vamos lá. Então o primeiro significado aqui. Existem 3 motivos básicos porque as grávidas sofreriam no tempo do fim, diante da angústia referente à ira vindoura. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte. Primeiro, pela própria dificuldade da gravidez, que já em tempo de paz requer grandes esforços para a parte da mulher, impossibilitando que a mesma tenha autonomia. Então, numa perseguição, numa guerra, num conflito, uma mulher grávida ela não tem nenhum tipo de rapidez para se locomover. Segundo ponto, porque o povo de Deus estaria em fuga, contexto que apresenta maior dificuldade tanto para mulheres grávidas como para os responsáveis por elas. Porque estariam tendo, além do trabalho de salvarem a própria vida, ainda ter que carregar um fardo extra. Entendeu? Essa seria uma situação bastante angustiante. Então, quando Jesus falou ai das grávidas, ele está falando também da mulher que está grávida ali,
E está falando também do homem, do marido, do parente que vai ajudar a carregar aquela grávida para as montanhas para tentar se escapar. No caso da destruição do segundo templo. Só que aqui é uma referência para um período de grande calamidade no futuro, que está por vir. Isso é bíblico e aparentemente parece que não, mas parece, mas o mundo já está legal, já está se recuperando, a economia que não sei o quê. Bom, eu não boto muito fé nisso não, viu gente? Isso aí para mim é apenas um cala-boca para as pessoas. Opção 3. Porque elas seriam tentadas a comer os seus próprios filhos recém-nascidos diante da fome terrível que as abateria. Essa terceira opção parece que é a mais apropriada para interpretar as palavras de Jesus, inclusive na ocasião em que Cristo era levado para ser crucificado. Algumas mulheres que lamentavam foram advertidas porque foi ele que disse, ou seja, não há registro dentro da história que quando houve essa perseguição de Jerusalém, a fome se espalhou de uma forma muito grande que as mulheres chegaram a exercer o canibalismo. Mas, olhando para um lado de perseguição e fome, é obviamente que no desespero, a mulher que não vai ter como ter a criança, ela vai tentar até comer a placenta e aquilo que tem dentro. É horrível falar isso. É uma coisa assim desumana. Mas é exatamente as consequências do pecado. Lembrando que todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não tem como escapar. Tá? Então antes das pessoas julgar, por que aquele cara está apanhando daquele jeito? Né? Outros dias eu estava vendo uma reportagem na televisão de um morador de rua que foi espancado por um outro morador de rua e o rapaz viu a óbito. Bom, na minha concepção humana, entenda agora, não vai interpretar errado, pegar frases minhas erradas. Bom, na minha concepção, o que acontece? Olhando aquilo, poxa, isso é maldade, isso é o fim do mundo, isso é cruel. Como que pode uma situação dessa? Meu Deus do céu, que gente ruim. Beleza. Só que aí a gente olha na visão humana. Só Deus conhece a atitude da pessoa e conhece o coração dela. Então eu estava até comentando com a minha esposa, eu estava vendo a reportagem, estou comentando. Eu falei para ela, olha, o que você acha? Porque assim, a gente vê, né, com os nossos olhos, aquilo é horrível, isso não é certo, violência não pode ser pagada com violência. Mas será que esse cara que está lá espancado, morto, que foi espancado, será que ele é realmente inocente? Será que ele não violentou alguma criança? Será? Eu estou só perguntando porque eu não sei. Um exemplo. Será que ele não violentou alguma criança? Será que ele também não matou alguém? Será também que ele não fez algo de muito grave para a própria pessoa estar agindo dessa forma? Ou para um parente daquela? Alguma coisa aconteceu, porque ninguém sai assim, sabe? A gente fica analisando. Tem uns doidos que saem tirando a vida das pessoas ali, como aquele Lázaro assim do nada. Mas devemos entender também por um outro ponto de vista. Eu não quero aqui que vocês me interpretem mal. Só Deus conhece o coração das pessoas. É horrível, né, o que aquele cara fez. Ele entrou, violentou, ele matou, ele fez isso, ele atirou nas pessoas, né, pessoas inocentes que não tinha nada a ver com isso. Mas diante de uma situação bíblica, diante de uma situação do Criador, Deus sabe que tipo de julgamento e que tipo de punição cada ser humano deve passar. Tá certo? Por mais que a gente não consiga entender, eu estou tentando explicar de uma forma espiritual a coisa, tá? Não sou o dono da verdade, entenda o que eu estou lhe dizendo, mas estou te mostrando numa visão diferente, numa visão de Deus. Tá? Às vezes a gente olha aquele acontecimento, você não sabe realmente se aquela pessoa está merecendo aquilo ou não está. No caso de infantis, de criança que não tem nenhum tipo de pensamento, que não tem discernimento de nada, quem vai culpar, quem vai se responsabilizar pelos atos é o próprio agressor. Ele vai ter que pagar por aquilo que ele fez. Certo? Então aqui no caso das grávidas naqueles dias, seria algo assim terrível. A mãe chegará a um ponto que vai devorar os seus próprios fetos. Por causa do quê? Do nosso erro. Quem vai criar a grande tribulação e quem cria os conflitos são as pessoas. Às vezes você está quieto num canto, vê um monte de gente te importunar. É o caso aí desse pessoal aí, ó. Né? Pois é. E olha o que diz o texto aqui, ó, para você ter ideia, em Lucas 28, 29. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, choreis antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá bem-aventurado as estéreas que não geraram nem amamentaram. Deixa eu ler de novo isso aqui que é interessante, ó. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, choreis antes por vós mesmas
e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Lucas 28, 29. Por que bem-aventurado? Porque a mulher grávida ela vai passar por todo tipo de problema. Entendeu? Então, lembrando que, de acordo com o procedimento dos pais, reflete nos filhos. Saiba disso. Se você for um porqueira na vida, os seus filhos vão refletir, sabe, alguma consequência dos seus erros. Bom, temos um exemplo aí no Antigo Testamento sobre um caso como isso, né? Então, Jesus, quando ele fala aí das grávidas, ele está falando do período da tribulação também. Ali vai ser terrível. Por quê? Porque a única maneira da pessoa receber uma segunda chance, Deus é tão misericordioso, uma segunda chance de salvação, é realmente enfrentar os 7 anos de tribulação. Gente, olha, eu vou falar para você, será muito difícil, tá? Será muito difícil porque a intensidade do mal ela vai aumentar a cada dia. A perseguição contra a igreja e contra as pessoas de Deus vão aumentar a cada dia. No tempo de Eliseu, houve uma fome em Samaria, tal avassaladora que 2 mulheres combinaram de comerem os seus próprios filhos em conjunto. Comeram o filho da primeira, mas ao chegar o tempo de matarem o filho da segunda, ela o escondeu. Então a primeira recorreu ao rei de Israel, reclamando num episódio bastante horripilante, diga-se de passagem, como está essa história registrada no livro de 2 Reis, no capítulo 6, verso 26 ao 30. Inclusive Moisés, ele previu situações extremas como essa que eu vou ler para vocês. O próprio Moisés. Olha o que Moisés previu. A situação será tão terrível que até a mulher mais delicada e carinhosa, olha só, olha o que Moisés falou. A situação será tão terrível que até a mulher mais delicada, carinhosa, que nunca precisou andar a pé, quando saiu de casa, saía de casa, ficará tão desesperada que comerá às escondidas seu bebê recém-nascido e a placenta também. Ela será tão má que não dará nenhum pedaço para o seu querido marido, nem para os outros filhos. De acordo com a Bíblia NTHL, está em Deuteronômio capítulo 28, verso 56. Está vendo a leitura? Então, esse ai das grávidas aconteceu realmente lá em Jerusalém, na destruição do segundo templo. Mas é uma referência para o futuro. O período tribulacional, porque a Bíblia vai te jogar um jumper lá para frente. Tem um jumper lá para frente, tá? Isso de fato ocorreu na destruição de Jerusalém no ano 70, evento predito por Cristo em Mateus capítulo 24, verso 15 a 16. Entenda que Jesus profetizou isso antes. Então, se você olhar os registros históricos da profecia de Mateus, que está lá registrado em Mateus 24, verso 15, está no pergaminho, olha a datação e olha depois aquela profecia se cumprindo quando o templo caiu. Então, como é que a gente pode dizer que a Bíblia está mentindo? A gente tem que saber interpretar ela de uma maneira mais clara para tentar tirar essas contradições que esses padres colocaram aí dentro. Porque não foi eu que coloquei a contradição da Bíblia, porque a Bíblia não é minha, foram os padres. No livro de Lamentações, se não falha a memória, parece que diz assim, ó, maridos roubavam de sua esposa e esposa de seu marido. Via-se-lhe filhos arrebatar alimentos da boca de seus pais idosos. A pergunta do profeta: pode uma mulher esquecer-se de tanto de seu filho que cria? Isaías 49, verso 15. Recebeu dentre dos muros da cidade condenada a resposta: as mãos das mulheres piedosas cozeram os próprios filhos, serviram-lhe de alimento na destruição da filha do meu povo. Lamentações. Tá vendo? Bom, a conclusão disso aqui, gente, que eu estou trazendo para vocês é o seguinte, tá? Desculpa aí o horário do vídeo e tal, mas é necessário. A conclusão é o seguinte: Deus é o dono de todas as coisas. Conhece os nossos corações, conhece as nossas atitudes. Nós temos que entregar totalmente a nossa vida, a nossa confiança a Deus, para que Ele possa nos guardar. Pelo menos nos dar um alívio, porque se tivermos de passar por determinado tipo de tribulação, vamos passar. Mas se tiver de ser retirado, será tirado. Então eu não quero afirmar para você que a igreja vai ou não ser arrebatada. São problema da sua interpretação, tá? Vou deixar isso para vocês. Mas há indícios do retorno de Cristo. Isso é inevitável. Há indícios do retorno dele. Então, na visão cética, Jesus já voltou.
Na visão cristã, ele não voltou ainda, como eu li para vocês. Porque você tem duas passagens, a passagem bíblica que te dá uma referência para o Apocalipse, para o fim dos tempos. Porque ele fala do princípio. Então foi destruído o segundo templo, que é a abominação da desolação. E também quando ele fala abominação da desolação, quando tiver no lugar templo, quem lê que entenda, ele está falando da destruição do templo e também uma referência para Daniel 9:27, que é o período de grande tribulação que acontece lá no Apocalipse. Que é o período que vai acontecer lá, né? Quando aconteceu a construção do terceiro templo. Então veja que aí você tem as duas opções para você ver. Ver a contradição, que Jesus não vai voltar, e ver a outra possibilidade na visão cristã que mostra por esse ângulo que Jesus vai voltar. A escolha é sua. As contradições estão aí. Caiba a você estudá-la sem interferência de ninguém e procurar analisar com cuidado. Forte abraço para vocês, meus amigos. Tudo de bom. Que Deus vos abençoe em nome de Cristo. E até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, acione o sino de notificação e não esqueça de copiar o link do canal, colocar no WhatsApp, Facebook, Instagram para divulgar o trabalho. Ex-ateu Rivanildo Menezes, agora lavado, procurando me lavar dos meus pecados, pedindo sempre a Deus perdão pelos meus erros, perdão aos nossos irmãos por todos os erros cometidos no passado, e estamos aqui agora para pregar a palavra de Deus, ok? Você que tem o material muito bom, estude o material com compreensão, estude o material com dedicação, mas veja os dois lados da moeda. Você vai ver as contradições, porque realmente existe. É inevitável você dizer que não tem como eu falar que não tem, porque tem, tá? Mas você vai ver também que se você estudar profundamente, você vai ver que algumas dessas contradições somem e outras, infelizmente, vai continuar. Por quê? Porque você vê os erros dos tradutores, tá? Tradutor da Bíblia A, B, C, etc. Principalmente Jerônimo. Capaz de Cristo. Até o próximo trabalho. Tchau, galera. Não esqueça de dar o like.